Olá, amigos! O vilarejo rural de Huaxi, localizado em uma das províncias chinesas, conquistou bastante fama nos dias de hoje, pois lá moram exclusivamente milionários. Em Huaxi, os pobres lá são considerados todos aqueles que têm uma riqueza inferior a 400 mil dólares. Atualmente, no vilarejo, vivem 60 mil pessoas. Todas elas vivem em casas luxuosas, dirigem carros chiques e possuem uma quantia decente em suas contas bancárias. Caso alguém decida se mudar do vilarejo, então essa pessoa perderá muitas coisas. Na verdade, ninguém em Huaxi tem pressa em fugir, uma vez que aqui todo morador tem direito à medicina, educação e moradia gratuitos, assim como aposentadoria e até subsídio alimentar. Ao final de cada ano, a administração divide 20% da renda total do vilarejo entre absolutamente todos os moradores de forma igual, incluindo até os filhos menores de idade. Tudo isso é possível devido ao fato de que todos os moradores são acionistas da corporação Vilarejo Huaxi. Eles recebem 1/5 da receita de todas as empresas localizadas no vilarejo. O resto da renda vai para o desenvolvimento social e econômico. Os moradores lá chamam seu povoado de número 1 na China. Não há nada parecido no mundo. O vilarejo Huaxi é um complexo de chalés elegantes, um mais luxuoso que o outro. Aqui foi construído até mesmo um arranha-céu, um enorme edifício que ascende ao centro com 328 metros de altura. Há muito tempo que as terras agrícolas não são cultivadas pelos moradores. E para quê, se é possível ter um negócio mais lucrativo? Assim, os moradores de Huaxi dominaram indústrias completamente diferentes e nem um pouco relacionadas à agricultura. Na verdade, nem tudo é mar de rosas no vilarejo dos milionários, como pode parecer à primeira vista. A história de prosperidade deste lugar merece ser contada com mais detalhes. Pouco tempo atrás, por volta do início dos anos 70, esse era um vilarejo comum, assim como muitos outros na China. Os camponeses locais não podiam se orgulhar de sua propriedade. Eles trabalhavam desde o amanhecer até o pôr do sol, cuidando de suas terras agrícolas com um trabalho árduo. Trabalhavam sem descanso e incansavelmente, vendendo o que conseguiam cultivar por meros centavos. Mas não importa o que os outros digam, o papel do indivíduo na história sempre foi importante, e neste caso aqui, desempenhou um papel muito importante. O fazendeiro comum, Yu Zhenbao, tornou-se exatamente esse indivíduo que reformatou completamente toda a vida de seu vilarejo. Certa vez, ainda no início dos anos 1960, esse homem foi nomeado secretário do comitê do partido do vilarejo. Mesmo para os padrões chineses de hoje, uma pessoa dotada de poder partidário geralmente é uma figura bem importante, e não um trabalhador comum que produz algo de manhã à noite, mas sim uma pessoa com amplos poderes. E ainda mais naqueles tempos. Porém, há 50 anos, ninguém sequer falava em capitalismo social. Na China, todos os cidadãos do Império Chinês estavam construindo amigavelmente um futuro brilhante buscando o surgimento de uma sociedade comunista a longo prazo. Portanto, pode-se facilmente dizer que Yu Zhenbao realmente ganhou poder de fato em um único território. Mas por alguma razão, seus pensamentos ainda estavam claramente à frente do seu tempo e das tentativas dos então funcionários do Partido Chinês. O mais importante é que esse homem teve uma ideia que ele começou a implementar de forma consistente. No final de 1969, ele tomou uma decisão muito perigosa na época do ponto de vista político, mas muito lucrativa economicamente. Com sua iniciativa, deram início à construção de uma fábrica têxtil perto de Huaxi. Todos os documentos, estranhamente, foram aceitos sem problemas nas instâncias superiores, embora para Zhenbao esta iniciativa pudesse ter terminado de forma muito triste. Como ele disse mais tarde, era dolorosamente difícil para ele observar como os outros aldeões se afligiam com o trabalho exaustivo. Por isso, ele enviou um apelo para não separar a política do partido das reais necessidades dos cidadãos, neste caso, os cidadãos que viviam em Huaxi, e ele conseguiu completar com sucesso grande parte do seu plano. Realmente é surpreendente, mas o ato tão audacioso desse dirigente de nível inferior pôde ser implementado sem punição alguma, uma vez que tais declarações e iniciativas poderiam mandá-lo facilmente para locais de detenção. Porém, sua determinação predeterminou a prosperidade da aldeia chinesa no final das contas. Além do mais, outros funcionários do Partido Chinês começaram a ouvir as declarações de Zhenbao, explicando que um agricultor, mesmo com uma colheita rica, continuava pobre.
Descobriu-se, entretanto, que a ideia geralmente banal de que somente o dinheiro poderia garantir a prosperidade atraiu muitas pessoas, incluindo certamente os moradores do vilarejo, que desejaram ficar ricos imediatamente. Entretanto, 10 anos se passaram aproximadamente antes que as comunas socialistas começassem a ser abandonadas na China, abrindo caminho à agricultura privada. E esse se tornou o melhor momento para os moradores de Huashi. Inspirados pelas ideias de seu destemido líder partidário, eles decidiram ir mais longe e não parar no meio do caminho, pois mesmo no alvorecer da perestroika chinesa, a produção rural têxtil gerava uma boa renda. Em 1998, Huashi se tornou um local experimental. Então, as ações da companhia foram emitidas e listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e todos os moradores se tornaram acionistas da cooperativa Huashi. No decorrer das décadas, 8 grandes e prósperos empreendimentos foram formados em torno do vilarejo. Para a inveja dos vilarejos vizinhos, Huashi se desenvolveu num piscar de olhos, por isso ninguém ficou surpreso quando a cooperativa comprou mais 12 assentamentos vizinhos. Os moradores locais demoliram todos os seus velhos barracos e se mudaram juntos para luxuosos chalés. Andar a pé aqui agora é uma visão praticamente rara de se ver. Todos possuem carros luxuosos e quantias sólidas foram acumuladas nos bancos. Às vezes, os moradores locais brincam que conseguem alcançar o que as autoridades chinesas anteriores não conseguiram, ou seja, construir o socialismo desenvolvido. Até certo ponto, até que eles estão certos, já que além de um impressionante pacote social gratuito, inclui assistência médica completa. Eles também são felizes proprietários de participações não menos importantes em vários empreendimentos. Sendo que qualquer morador do vilarejo dos milionários possui também uma renda adicional, cada um deles recebe uma porcentagem da renda total da cooperativa. Uma vez por ano é realizado regularmente uma Assembleia Geral, na qual são resolvidas as principais questões: distribuição de dividendos, subsídio para a compra de alimentos, benefícios adicionais, assim como 150 quilos de arroz por família, talvez em memória do passado pobre que tiveram. Para os idosos que atingiram 100 anos, sim, há pessoas assim aqui, um subsídio monetário adicional é concedido. Além disso, todos os membros da família recebem 10.000 yuans por ajudar uma pessoa idosa a continuar vivendo até uma idade mais avançada. Prosperidade universal é o que qualquer um vê ao chegar a Huashi. Porém, todo esse excêntrico luxo não impede que os moradores honrem seu benfeitor Yu Zhenbao. Nos retratos, ele está sempre vestido com roupas de camponês pouco apresentáveis ou um terno desgastado. Neste último, a imagem é usada sempre para retratar uma notícia relevante, como, por exemplo, uma audiência com o próprio presidente da República Popular da China. Quando cercado por membros da família, Zhenbao é sempre retratado em trajes menos formais. Inicialmente, até parece que os turistas são amados e respeitados aqui em Huashi. Para eles, foram construídos vários hotéis modernos, edifícios emblemáticos e restaurantes, ricamente banhados a ouro. Os moradores do vilarejo chamaram ainda mais atenção quando ergueram um arranha-céu de 328 metros. Em 2011, foi concluído o primeiro arranha-céu do mundo localizado na vila de Longxi International Hotel. No 60º andar, eles orgulhosamente ergueram uma escultura de touro de ouro puro, pela qual as autoridades locais teriam gasto 47 milhões de dólares. Contudo, muitas pessoas que vão a Huashi às vezes ficam com muitas dúvidas pairando no ar. Há muitas coisas estranhas por aqui, como por exemplo, os habitantes do vilarejo, apesar de toda a aparente cordialidade e às vezes grande ostentação, dificilmente se comunicam informalmente, tornando-se quase impossível conversar com eles. Porém, o mesmo não se pode dizer dos funcionários prestando serviços, e é o que mais há por aqui. E esses funcionários são tão cordiais que alguns visitantes do vilarejo dos milionários têm a impressão de que tudo ao seu redor é completamente surreal. Talvez isso se deva ao fato de que todos esses funcionários são aqueles que vieram para Huashi para ganhar um dinheiro extra. Eles valorizam seu trabalho e por isso mostram uma excelente prestatividade, embelezando os feitos de seus empregadores. Entretanto, um bom observador rapidamente notará que os numerosos guardas que protegem as vilas dos camponeses milionários não estão nem um pouco interessados em provar a ninguém que o resto do mundo é uma comunidade amistosa com ideias semelhantes. Realmente, percebe-se rapidamente que as mansões parecem iguais, como se fossem construídas de acordo com o mesmo padrão arquitetônico. Até mesmo as árvores plantadas na área não são particularmente diversas. Por isso, em muitos surge a sensação de que tudo ao redor é uma fotografia de algum projeto de exibição caro do governo da República Popular da China.
Em geral, tudo está indo bem e em ordem, com exceção, talvez, de uma visão de que não alegra muitos turistas. Chaminés por toda parte exalando fumaça espessa e corrosiva. Mas as autoridades locais já estão trabalhando nessa questão. Em torno de Huashi, várias fábricas de produtos químicos foram fechadas nos últimos anos e os gastos com reciclagem totalizaram mais de 50 milhões de dólares. Contudo, não há onde gastar o dinheiro. A medicina e educação na aldeia são gratuitas, produtos alimentares são muito baratos e não há formas de lazer caras. Dessa maneira, os moradores de Huashi decidiram construir um arranha-céu de 74 andares num estilo futurista. Certamente, os moradores já tomaram uma decisão coletiva de que os tempos das empresas de químicos já passou. Portanto, chegou a hora de ganhar dinheiro com outra coisa, como, por exemplo, o turismo. Corre um rumor há muito tempo já sobre o problema ecológico do vilarejo. O enorme arranha-céu provavelmente foi construído lá para demonstrar o replanejamento parcial de local industrial para turista. Um parque com atrações mundiais foi construído em Huashi, no qual foram construídas réplicas de edifícios e estruturas famosas, como a Casa Branca americana, o Arco do Triunfo de Paris, a Casa da Ópera de Sydney, a Grande Muralha da China e muitos outros. Esses objetos podem ser vistos não apenas no chão ou no arranha-céu já mencionado, como também de helicópteros que podem ser alugados aqui. Em todo caso, atualmente pessoas muito ricas vivem em Huashi, responsáveis por construir um povoado único. Por hoje é isso, amigos. Deixem seus likes e, se gostaram do vídeo, escrevam suas opiniões nos comentários. Até o próximo vídeo!